Boa noite. Boa noite. Tá dando para escutar? A imagem tá boa, o som? Boa noite. Tá tudo ok? Tá dando para escutar? Ok, então. Então vamos dar início, né? Pontualmente, eu acho, não, com 1 minuto, né? De atraso, às 20h31. Tudo bom, Carlinho? O evangelho de hoje é no capítulo 17, Sede Perfeitos, o item 10, o homem do mundo. É uma mensagem que nos convida a uma reflexão, né? E é um tema bem atual, mesmo tendo sido escrito, né, em 1863. E nos remete aos dias de hoje. E como esse homem deve estar nesse mundo, nessa sociedade, né? Eu vou ler um pequeno trecho para que a gente possa estar comentando, tá bom? O homem no mundo. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos Espíritos. Purificai, pois, os vossos corações, não deixeis nele demorar nenhum pensamento mudando ou fútil. Elevai o vosso espírito, até que aqueles a quem jamais, a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, possam lançar profundamente a semente que deve germinar em vossos corações, e nele dar frutos de caridade e de justiça. Não creias toda vida que, em vos exortando, sem cessar a prece e a evocação mental, nós vos exortamos a viver uma vida mística, que vos mantenha fora das leis da sociedade, em que estáis condenado a viver. Não virei, não. Vivei com os homens da vossa época como deve viver os homens, sacrificai-a a necessidade, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com o sentimento de pureza que a possa santificar. Esse sentimento que ele fala de piedade, esse sentimento da relação que a gente tem com as pessoas. O que a gente está assistindo para as pessoas? O que a gente está emanando para essas pessoas? Né? O perdão, a paciência, a tolerância. E dentro dessa nossa vivência reencarnatória, o cenário mais que a gente vivencia tudo isso, que a gente necessita vivenciar, é a nossa própria família. Onde que a gente, principalmente, vai ter nosso processo evolutivo com essas pessoas que foram colocadas em nossas vidas, pessoas tão próximas, e como é que nosso olhar, nossa atitude com elas. Então, esse sentimento de piedade é o que você vai demonstrar e passar para as pessoas, né? Principalmente nesse período que o mundo está passando, né? Esse sentimento de solidariedade, esse sentimento do bem, esse sentimento de paciência e tolerância com o outro. E por muitas vezes, por ter as nossas razões, por ter os nossos ideais, por muitas vezes a gente não consegue ser tolerante. E a gente precisa de toda forma. Então, todo local que nós espíritos são colocados, reencarnados, é algo que a gente precisa se relacionar com as pessoas. A gente precisa dividir algo com essas pessoas. A gente não pode se isentar. Outro item também que chamou a atenção, em alguns aspectos, é purificar nossos corações. O que é purificar nossos corações? É tirar todo o mal que a gente, no nosso dia a dia, por muitas vezes acumula.
a raiva, o ódio. E como é que a gente está lidando com esses sentimentos? Será que ele é mais propriedade do que os sentimentos bons que estão no nosso dia a dia? Será o que você passa dentro do seu trabalho, dentro dos seus familiares? Como é que você está reagindo a essa situação, como esse homem no mundo, né? Porque a gente não pode estar no mundo sem se relacionar, porque a nossa evolução é se relacionar com as pessoas. Para a gente progredir, a gente precisa se relacionar com as pessoas. A gente precisa trazer conexões, né, ligações com essas pessoas e transformar também o dia dessas pessoas. Como as pessoas transformam os nossos dias também, né? Também outro ponto que eu tirei do Evangelho é levar o Espírito, né? É elevar o Espírito. Onde é que está essa conexão com Deus? Como é que tá nossas preces? Como é que tá esse sentimento, né? Porque tudo que a gente faz aqui na Terra, atividades, ao acordar, agradecer o alimento de todo dia, a gente precisa ter essa conexão. Não é necessário a gente ir para um templo, para um centro espírita, para qualquer lugar que for. Não tem essa necessidade. Qualquer local, a gente consegue se conectar. E essa relação com Deus, ela é muito necessária para a nossa vida. E a ajuda está sempre próxima a gente. A gente precisa perceber. E essa ajuda, Deus se manifesta nas pessoas. Porque Deus, ele não coloca, tá aqui o perdão. Ele coloca um instrumento para que a gente exercite o perdão. Que a gente exercite a caridade, que exercite o amor. Então, a gente precisa saber quais são essas mensagens que Deus coloca na nossa vida. Mas isso a gente precisa parar, respirar e ter essa conexão com Ele. Por muitas vezes são muito acelerados, por muitas vezes a gente esquece dessa conexão, a gente guarda muitas mágoas, guarda muitas raivas, sempre é mais fácil apontar, né, do que levantar a pessoa. Até um bom dia, né, com energia positiva, isso agrada uma pessoa, é uma caridade. A gente saber escutar também é necessário, né? Então essa relação com Deus é isso. A gente precisa orar, a gente precisa entrar em prece, a gente precisa pedir ajuda, bater na porta, né? Para que Deus ele abra essa porta para a gente. Mas a gente precisa escutar, né? Saber o caminho. Por muitas vezes a gente quer um caminho de material, um caminho de necessidades materiais e por muitas vezes não é isso. E a gente por muitas vezes também não acorda, né? E viver como homem da nossa época, viver na sociedade que a gente está inserida, nessa época a gente está inserida, respeitar essas pluralidade de pessoas, a gente precisa respeitar cada um, a gente não tem condições de se isentar. Por muitas vezes as pessoas pensam que não fazer o mal tá tudo ok, mas também não exercitar o bem, você vira uma pessoa inútil. Então, para progredir, você acaba estacionando. Então, se a gente está aqui no mundo, a gente precisa se relacionar com as pessoas. É uma relação para a evolução. Principalmente as pessoas que aparecem têm um impacto muito forte na nossa vida. Principalmente nossa relação de familiares, né? De amizade, pessoas que aparecem, que parece que são pessoas das nossas famílias, da nossa família. A gente precisa se relacionar. A gente precisa entender o nosso papel. E quando você tem esse manual, que é o manual que Jesus Cristo veio e nos colocou, e a gente seguir direitinho com as pessoas, amar, ter tolerância, ter paciência, logicamente que a gente vai falhar, mas sempre refletindo, sempre pedindo uma resposta a Deus, que a resposta vai estar na nossa cara. Só precisa a gente enxergar, né, essa resposta. E por muitas vezes ficamos cegos pelas nossas paixões, né? E a gente não se permite a ter essa relação, né? Mas que a gente possa, cada dia, né, colocar no nosso dia a dia essa relação, ao acordar, pedir a Deus mais um dia, agradecer, pedir que possa
colocar nos nossos caminhos nossos sentimentos bons, e que a gente pode fazer toda essa conexão, né? Vivenciar isso. Então é isso, gente. Esse é o evangelho de hoje. Espero que tenham ajudado, tá? Sempre eu aprendo muito. Toda vida que eu abro o evangelho é algo novo que eu sinto. E é uma relação muito forte, né? Cada palavra que é dita aqui, cada ensinamento, e que possamos, né, dar um passo de cada vez, e que possa ser forte em nossas vidas isso, amar, né, e trazer Deus sempre no nosso dia a dia. Gratidão a todos, tá? Um beijo, um abraço e paz e bem.